Ser ou não ser? Eis a questão. Essa semana a gente andou conversando sobre as grandes figuras, os grandes atores, né? A gente falando sobre a televisão, falando sobre esse caminho da televisão, né? Para onde vai esse lugar, principalmente da teledramaturgia, e falando sobre essas figuras, que são esses grandes atores que circulam por entre os palcos, por entre as telas, né, e que vão construindo aí a história da nossa cultura, né, para além das próprias carreiras. A gente está propondo fazer aí algumas lupas, comentando assuntos, comentando alguns temas, comentando alguns livros, dando algumas dicas sobre algumas coisas, que é algo que a gente tem feito muito escrito e que agora a gente também está fazendo em audiovisual. A nossa primeira lupa foi sobre o livro da Fernanda Torres, e essa lupa agora é sobre uma conversa que a gente vem tendo nos nossos grupos, né, onde a gente encontra amigos de teatro, amigos das áreas das artes de forma geral, e aí comentando sobre os novos atores, sobre os atores já mais antigos, consagrados. A gente estava discutindo um pouco sobre o que é um bom ator. Eu sempre acho isso muito difícil, porque esse tipo de pergunta, e esse é o meu desafio aqui, responder a partir, lógico, da minha ótica, da minha opinião. Isso não é fórmula de nada, mas o que seria um bom ator? O que é um bom ator para mim? Primeiro, eu acho que um bom ator, antes de tudo, é um cara que tem um repertório, né? Que a gente não se relaciona com a arte sem um repertório. E aí isso eu acho que é uma coisa assim que já vale como uma alfinetada, uma provocação, porque eu acho que a gente tem uma geração, lógico que não generalizando, ainda bem, né, que a gente tem as exceções, mas a gente tem uma regra aí de uma geração que vem vindo muito rasa, muito crua, né, muito incapaz de discutir alguma coisa para além da página 5, né, e eu acho que é muito importante a construção do repertório, porque isso muda um olhar, muda uma fala e muda uma postura, né, principalmente dentro do campo artístico, o quanto isso é importante. O bom ator é o cara que faz da arte. Eu acho que a arte, na verdade, ela é um lugar do ego, sim. Ela é um lugar onde está muito próximo a essas discussões, né, sobre... Está muito próximo a esse lugar desse encantamento e desse deslumbramento. Então é muito fácil, eu acho, o cara se perder nesse caminho do olhar para si mesmo, né? E isso é uma outra coisa que eu analiso muito diante das pessoas, né? O olhar que eu tenho para as pessoas que me interessam ou que eu gosto nesse campo. E eu acho que o grande ator, ele consegue sobrepor a arte a isso tudo, né? Eu acho que o cara não se deslumbra, a gente se deslumbra com ele, né? Ele ou ela, né? A grande atriz também. Eu acho que o grande ator é aquele cara que é capaz de vestir o texto, sabe? Isso é raríssimo. Você pega um texto na sua frente e você lê esse texto, você entende esse texto por todas as camadas que esse texto permite, né, que a gente alcance, e você traz isso para o seu corpo. Eu sou assim absolutamente encantada com atores e atrizes que eu consigo perceber que traduzem isso, que para mim é essencial. O grande ator também faz do mínimo o máximo. Eu gosto muito de ver espetáculos, vou muito ao teatro e percebo muitas vezes, principalmente em grandes produções em que a gente tem elencos muito grandes, a gente percebe o cara que está ali seguro de si, transformando aquilo na sua verdade naquele momento, e a gente percebe muitas vezes os meninos, meninas que estão ali tentando se sobressair no meio de tudo aquilo. E quanto mais se tenta, menos se faz, na verdade. Eu acho que o pequeno, muitas vezes é o pequeno gesto, é o mínimo que projeta, que transforma, que faz, né? Aparece. E o grande ator é aquele que te encanta, que te conquista, que te faz acreditar naquilo que você está vendo em palco. E principalmente também que sabe lidar, e aí também tem a ver com
com uma dinâmica de entrosamento com o diretor, que sabe lidar com o tempo, principalmente no teatro. Acho que o tempo do teatro ele é outro, e acho que as grandes críticas que eu faço a muitas peças que eu assisto, às vezes eu gosto do texto, às vezes eu gosto do cara, né, que eu fui assistir, mas às vezes eu tenho a sensação de que o tempo se arrastou. O teatro tem um tempo e ele é muito sutil, e entender isso exige, na verdade, um repertório, né? Exige essa capacidade de vestir o texto, exige essa capacidade de mergulhar na obra, né? E de trazer essa obra para o teu corpo de ator, né? Referências, as mulheres primeiro, gosto muito da Marieta Severo em palco. Vou falar em palco porque eu tenho assistido muito pouca coisa na televisão e tenho exercitado para assistir cada vez menos. Gosto muito, claro, da Fernanda Montenegro, a capacidade dela diante do texto, e não tem que falar da Fernanda Montenegro. Atores, um cara que foi meu professor por um curtíssimo período, porque eu fiz um curso livre com ele, e que a partir dessa experiência parece que eu desvelei uma porção de coisas sobre ele, e que faz um teatro que também é político, que também é outra coisa que eu acho é uma escolha para alguns, e eu acho que fica interessante quando se faz, né, e se sabe como fazer. O Celso Frateschi, e acho que ele tem uma capacidade de fazer monólogos. Eu tenho visto muitos monólogos dele, é uma coisa para poucos, e é encantador. E Zé Maier também, que é uma referência nisso que eu tô falando. Eu falo que ele é um cara que no teatro veste esse texto de uma forma inigualável, uma forma como poucos fazem, e por isso muito encantador. Pessoal que andou assistindo musicais nos últimos tempos, acho que pôde perceber essa capacidade, que também vai muito além do texto, porque canta pra caramba. E dois musicais que eu costumo dizer que são os dois melhores, inclusive, que eu vi na minha vida, são protagonizados por ele, que é o Violinista no Telhado, que foi lá em 2012, e depois Kiss Me Kate, que só esteve no Rio, e que curta temporada lá, e que também foi maravilhoso, e também me traduziu essa capacidade toda que eu estou tentando trazer aqui em palavras. Acho que são essas ideias que eu tenho diante para ler um grande ator.